Fala pessoal, professor Diego Alves com vocês aqui em mais um vídeo do nosso canal Catolicou. Nós estamos reformulando o nosso canal, não é? Este não é um canal apenas de shorts piedosos, mas é um canal catequético, tá? E como vocês viram aí, porque devemos estudar catequese. A catequese, ela é fundamental. Então, após a vinheta, eu quero ter uma conversa bem legal com vocês sobre iniciação à vida cristã, catequese, crisma, tá legal? Essa é a primeira rodada de uma série de conversas sobre a iniciação à vida cristã. Então, após a vinheta, não sai daí. É isso aí, gente! Tudo bem com vocês? Aqui é o Diego, tá? Tô gravando de casa, então a sonoplastia, ela vai ser a sonoplastia do momento. Mas eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre iniciação à vida cristã. Eu tô com alguns livrinhos aqui que eu quero mostrar para vocês. Tô com o nosso velho e bom catecismo da Igreja Católica. Tô com o Rica, nem sei se eu uso Rica mais, mas eu gosto de dar uma lidinha no Rica, tá? E outros materiais de catequese que não estão tão à mão aqui agora, tá? Que eu acho importante também para a gente discutir um pouquinho, né, sobre formação, sobre iniciação à vida cristã. Acho que o primeiro vídeo que eu fiz foi um short para este canal, foi justamente a importância de se fazer catequese. E é difícil, né, gente? Cada vez mais torna-se urgente uma boa catequese. Eu sempre digo isso, que a iniciação à vida cristã, especialmente depois que se retoma, não é, esse acolhimento aos adultos, porque geralmente a gente fala de catequese, sempre lembramos da catequese infantil, mas que bom que despertou-se esse olhar para a catequese, para a iniciação à vida cristã dos adultos, porque tem muita gente sedenta. Eu acho que uma das explicações desse retorno e dessa onda de conversões de católicos adultos, esse é o fato, uma família se converte, os filhos vêm. Então os adultos, não que não deva se olhar as crianças, claro que deve, mas deixou-se de lado os adultos. Traga o seu filho para cá. E aí fica tipo uma coisa mecânica, sabe? A criança vai, faz lá a catequese, depois crisma e some. Eu ouço isso de muitas pessoas, mas vamos conversar um pouquinho, tá? Sobre essa questão. Então, o nosso tema de hoje vai pegar justamente nisso, a importância da iniciação à vida cristã. Bom, primeiro, né, ninguém nasce cristão, torna-se, né? Se você fez catequese, você já ouviu esse lema. E é um fato. É um fato. É necessário passar por isso. Eu tive, na minha vivência, pessoal, acho que o que? 10, 13, mais de uma década como protestante. E atuante, tá? Claro que eu comecei num banco, como qualquer um. Ajudei na arrumação do templo, em salas de aula, em frentes missionárias, pregações no lar, escola dominical, cursos de obreiro, né? Implementação de igrejas, por assim dizer, cursos e ministrações para leigos, fiz seminário. Então eu tive uma vida bem atuante dentro do meio protestante. E toda vez que alguém se convertia para a igreja protestante e era do meio católico, essa pessoa dizia: olha, eu não sabia que era assim, eu nunca li Bíblia lá,
porque só se fala disso, e Maria aquilo. E eu olhava assim, caramba, olha que loucura, né, cara? E eu pensava, por que as pessoas continuam lá se é tudo isso? Se é uma deusificação de Maria? Se eles escondem a Bíblia? Qual é o sentido de alguém permanecer no catolicismo? Isso é uma loucura. Pensava eu. E eu pensava assim, cara, é tão fácil desmontar o catolicismo, pelo que essa gente está falando, que eu falei, vou me especializar nisso. Não só nisso, né? Uma das matérias que eu mais gostava, apesar de ter dado aula de história da igreja durante um bom tempo, foi a minha formação, né? E não só, né? Eu cheguei a dar aula de pneumatologia, cartas paulinas, participei de algumas questões da reforma, mas uma das matérias que eu mais gostava e mais me preparava para chegar firme eram seitas e heresias. Que eu falei assim, cara, eu preciso, olha que arrogância, estar preparado para destruir teologicamente essas seitas e as heresias, obviamente. A Igreja Católica, como nós vimos, não é uma seita. Eu tinha um professor que dizia isso. A Igreja Católica não é uma seita, mas ela contém heresias. Chegou a dizer mesmo, a Igreja Católica foi fundada por Jesus Cristo. E eu vi isso uma vez. Mas aquilo passou. Eu só fui rememorar sobre isso depois. Porque se você perguntar hoje quem fundou a Igreja Católica, o que os protestantes vão dizer? Que foi Constantino. E é interessante, né? Porque a jogada deles é o quê? Cada vez mais se enfurnar em cursos de história, se vocês sabem disso. Qual era o curso de pastor número 1? Bom, esse é um canal católico, talvez você católico não saiba. Mas havia uma época no Brasil que todo pastor, além de teologia, ele fazia psicologia. Pastor tinha que cursar psicologia. Tá entendendo? Então, o curso do pastor era teologia e psicologia. Esse era o curso básico do pastor. Um tempo para cá você teve o pessoal fazendo uma, não é formação, mas um aprendizadozinho de coach. Mas tem muita gente agora se enfurnando nas cadeiras de história. Eu sou formado em história, fiz história pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sou licenciado em história, tá legal, caminhando numa pós, mas sou formado em história. Minha formação é história e teologia. Eu fiz curso de teologia pelo Seminário Teológico Nazareno do Brasil, tá? É um curso livre, né, obviamente, mas eu fiz, tenho meu diploma, meu certificado, nem falar diploma, meu certificado, o meu diploma de história está aqui, ó, se estão conseguindo ver. E eu percebi que nos últimos tempos temos visto um grupo de apologetas protestantes se enfurnando na história para poder cada vez mais arranjar certos mecanismos para atacar a fé católica. Pois bem, quando eu me converto ao catolicismo, ou retorno, porque fui batizado, fiz todas essas coisas, e na adolescência, quando a gente se muda onde morávamos, ninguém da minha casa se preocupava com isso, em caminhar com cristianismo nenhum. Eu vou ter um relacionamento cristão de fato, de verdade, no meio protestante. Então, eu passei mais tempo até então no protestantismo do que no catolicismo, que eu fui pequeno, batizado, caminhei no início ali, depois paramos. Retorno depois de adulto. Quando há esse retorno se dá numa paróquia aqui próximo da minha casa, tá, não tão próximo, mas enfim, eu começo a ir, né? É engraçado que eu comecei a ir por um outro objetivo, que depois eu conto para vocês no
num vídeo explicando por que eu deixei a igreja protestante. Então eu fiquei indo um bom tempo, quando eu ouço falar do catecumenato. Aí eu falei assim, pô, catecumenato, cara, eu fiz vários cursos de cristianismo já, sabe? Eu tava numa igreja, isso meio protestante, tava numa igreja no meu bairro. Quando eu fui para uma outra na cidade, aí eu também participei de um curso de formação de liderança, não sei o quê. E agora de novo, o que é catecumenato? Sabe? Por que tem que fazer isso? Para que precisa fazer isso? E eu pensei assim, eu já estava decidido já a caminhar na igreja católica. Eu vou fazer o catecumenato. Me inscrevi, eu fui. Vou colocar aí possivelmente as fotos, tá? Nesse vídeo. Então da minha primeira da minha primeira interação numa sala de aula de catecumenato, tá bom? Na paróquia Nossa Senhora Aparecida de Nilópolis, Matriz. E foi uma transformação, foi uma revolução, porque de fato e de verdade o catecumenato ele desnuda o véu do que é a fé católica, tá? E eu passei a ter a seguinte percepção: existe a Igreja Católica que as pessoas ouvem falar, existe a Igreja Católica e a fé católica que as pessoas querem viver do seu jeito, e existe o catolicismo de fato. E é impressionante, tá? É realmente impressionante. Tudo aquilo que eu ouvi falar, tudo aquilo que eu lidei, eu posso dizer para você que, olha, 70% mentiras, tá, 60% mentiras, 40% erro de interpretação da própria pessoa, que não soube viver a sua fé e não entendeu a espiritualidade das coisas. E o catecumenato, ele ajuda você a compreender isso. É claro que, assim como quem faz a faculdade é o aluno, quem faz a formação, a iniciação à vida cristã é você. Tá legal? É você que faz. Então, você tem os passos, a iluminação. Aí, dessa iluminação, você tem a aceitação, a fé, essa caminhada, a mistagogia que a gente fala. Você é apresentado ao conhecimento dos sacramentos, ao conhecimento da fé, e de fato e de verdade é uma outra, na verdade, a verdadeira visão do que é a fé católica. Então, a importância do catecumenato é simples. É você, de fato e de verdade, ser apresentado à fé católica. Tá? De fato e de verdade. Então, aquilo que falam, aquilo que vivem, é diferente do que a fé que a igreja propõe. Porque se tem uma coisa que a igreja te pede, é a fé. Isso está no manual. É a fé. Você não quer a vida eterna? Você tem fé? Aquele que crê, não é? Se você crê, professar Jesus Cristo, ter essa comunhão, você vai ser salvo. Bom, a igreja te pede a fé. E é preciso passar por este caminho de iniciação e apresentação
aos sacramentos. Então você não nasceu, você torna-se cristão. Tá? É um período longo e assim deve ser, tá? Eu achava que era muito tempo e eu vim de um lugar que você 3, 4 meses numa classe de novos, com aula assim todo domingo, você era preparado já para o batismo. Beleza? E aqui, vamos lá. Se há uma crítica ao pós-batismo, principalmente dos jovens, nós não podemos falar que há um erro no preparo para apresentação e iniciação desses sacramentos, porque você tem um tempo hábil para isso, para você entender. E é curioso que eu conversava com algumas pessoas de gente que não podia entrar no catecumenato, porque dizia que estava ali obrigado. Olha, eu estou aqui porque minha mãe me obrigou. Eu estou aqui porque meu esposo quer, porque minha esposa quer. É assim, não, você não pode estar obrigado. E isso fala um pouquinho do catolicismo no Brasil. Aí me desculpa a arrogância, mas é um fato, tá? Falar sobre isso. Porque você vê pessoas que acham aquilo ali qualquer uma coisa, olha, eu tô aqui e bastou, eu vou pegar um papel no final provando que eu sou católico, que eu fiz catecumenato, que eu fiz uma crisma. Deixa eu te dizer, Deus não está preocupado com a merda de um papel, com a bosta de um certificado dizendo que você cumpriu a tua crisma, você foi crismado, tomou um tapinha do bispo no rosto, jogaram água, você tomou um banho gelado. Se a tua ação é só essa, eu tô aqui porque alguém pediu, você só tomou um banho gelado, colocaram o óleo na tua testa e tomou um tapinha no rosto. Você foi um trouxão, uma trouxona. Isso não é o objetivo. Este não é o objetivo. Então, o primeiro passo aqui na nossa conversa é uma conversa de vergonha na cara. Entender. E você precisa se decidir se você quer ou não tornar-se um cristão. É simples assim. Cristão não se nasce. Cristão torna-se. A igreja te pede a fé. Isso é importante porque as pessoas ficam eufóricas, mas como é que vai se dar? Eu não entendo nada, eu não sei ler Bíblia, que não sei o que lá, e os santos, e as imagens. Eu tinha um pavor. Eu olhava aquilo ali, meu Deus, é uma imagem. Meu Deus, tem um santo. E agora? Como se aquilo fosse fazer algum mal, tá? No decorrer da nossa série, eu vou explicar o papel catequético das imagens, dos santos, do lia e perdulia, que é veneração, que é adoração. Mas nós temos historicamente no Brasil, apesar de sermos um país de maioria católica, perceba, um anticatolicismo muito bem enraizado. Então o anticatolicismo, ele se estruturou muito bem no Brasil. Entendeu? Através de grupos protestantes, seus louvores que rompem, não é, os núcleos sociais, os estratos sociais, as pregações. Então, você tem um anticatolicismo, isso histórico, desde a época do Império, não é? Da queda do Império principalmente, já que o catolicismo era muito associado ao Império, embora sempre existiram rusgas. Basta ver a causa católica dos bispos que foram praticamente presos e punidos, né? Um deles, Dom Vital, muito conhecido. Mas uma máquina anticatólica, maçônica, protestante, muito bem trabalhada nesse país, tá? Que, é claro, com o tempo vai se aprimorando. Muitos abusos litúrgicos, muitos maus sacerdotes,
Tudo isso somado muitas vezes a uma catequese precária, muitas vezes fervorosa, tentando ser honesta, mas precária. E aí cai-se muitos contos no caso protestante, mostra na Bíblia, isso aqui. Eles mesmos têm divergências sobre o que a Bíblia fala. Desculpe. Eles mesmos têm divergências. Calvinistas, arminianos, pentecostais, neopentecostais, dons de cura, batizar ou não batizar crianças, revelações, pastora, bispa. Estão na Bíblia? Mas o católico despreparado, ele acaba caindo nisso. A catequese te dá um ensino seguro, te mostra a razão da sua fé, a história da nossa igreja, e é o caminho para você ter uma vida sacramental de fato e de verdade. Então, o meu convite para vocês é experimentar a catequese, buscar o catecumenato, a iniciação à vida cristã. Eu tô com esses livrinhos aqui, como eu falei para vocês. Tem a Bíblia também. Nós usamos a Ave Maria, a da CNBB. Eu vou tratar disso mais à frente. Este primeiro vídeo, que já está ficando muito longo, é para falar da importância da catequese, da iniciação à vida cristã. Ela responde não apenas às falsas indagações das seitas, como também é o meio para você iniciar a sua vida sacramental. Então, não deixe de fazer o catecumenato. Vou encerrar por aqui. O próprio computador já está nas últimas, esgarçado, mas eu acho que deu para, pelo menos por enquanto, mostrar para vocês como é importante conhecer a nossa fé, conhecer a fé que professamos, ou se não é o seu caso ainda, você entender se você quer ou não se tornar um católico, conhecer de fato e de verdade o que é a fé católica. Vejo você no próximo vídeo. Não se esqueça de curtir, comentar e assistir os outros vídeos deste canal, porque este é um canal catequético. Siga nosso perfil e que Deus te abençoe.